Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Terceirão, estamos aí de volta, espero que todos vocês estejam bem, a gente está com saudade, sabendo que agora as nossas aulas deverão ser online, a participação de vocês é muito importante nessa etapa, principalmente vocês que vão aí prestar o vestibular. Que Deus nos abençoe nessa nova etapa, para a gente trabalhar juntos, tirar as dúvidas, concluir o ano de 2020, para que vocês possam aí ter sucesso nos vestibulares e no Enem e na profissão que vocês almejam. Como a gente sabe, toda terça-feira é a aula de filosofia, então hoje nós vamos trabalhar sobre filosofia. Até os últimos dias de aula que nós tivemos antes da pandemia e das nossas férias, a gente parou no Francis Bacon. Nós terminamos com os ídolos, os falsos ídolos, o ídolo do fórum, o ídolo da caverna, o ídolo do comércio e assim por diante, na mentalidade, na explicação dele dentro da Idade Moderna. Eu não vou fazer uma revisão com vocês, porque a gente tem que seguir até o dia do Enem. Então, o próximo filósofo após Francis Bacon é o nosso querido aí René Descartes. Tem alguns filósofos que falam pessoas Descartes ou Descartes, mas eu vou falar René Descartes como na linguagem que a gente viu. René Descartes viveu no século XVII, do ano de 1596 a 1650. Ele é parte do racionalismo. Na linha do tempo, se a gente voltar, vocês, sempre eu estou falando isso na aula com vocês, a gente pegar lá de Heráclito, Platão, São Tomás de Aquino e René Descartes. O racionalismo, a razão pura por ele. René Descartes, ele teve uma formação, como chamado também nessa formação o pai da Idade Moderna. Ele viveu nessa época aí em que a igreja não admitia falar nesses movimentos, que havia só uma formação religiosa, onde a filosofia era só ensinada na igreja, e ele parte para uma realidade em busca de algo completamente diferente do que os outros filósofos anteriores teriam buscado. Por isso ele é chamado de racionalismo, a razão pura, a matemática pura relacionada com ele. Nesse racionalismo, ele vai buscar o conhecimento do quê? Do mundo em que nós vivemos. O mundo que faz parte da vida humana. O mundo que nos rodeia. Seja qual for esse mundo. O mundo religioso, o mundo político, o mundo econômico, o mundo social, o mundo familiar. Ele busca através da razão, de suas dúvidas constantes que ele tinha, a explicação desse conhecimento do mundo e do conhecimento do indivíduo. Quem é você? Quem sou eu? O que eu estou fazendo aqui? Quantas vezes a gente vai ver ele perguntar, será que realmente eu existo? Será que realmente eu estou sentado a essa cadeira aqui? Ou é apenas uma ilusão que eu estou vivendo? Que a gente vai ver mais por diante. Mas um pouco da história de René Descartes, para vocês saberem, ele teve uma educação escolástica. E como a educação escolástica era muito forte nessa época na França, e só podia ser feita essa educação dentro das universidades católicas. Então, o que era isso? Escolástica era a formação de São Tomás de Aquino e a ideia aristotélica. Tudo que era ensinado era em cima disto. Quem saísse fora desse mundo aristotélico
ou escolástico, caía o risco de ir para a fogueira, porque era o conhecimento específico que buscavam. René Descartes, ele viveu nessa época aí, né, buscando que a filosofia dizia. O que era? As verdades contestáveis, né? Então, o que seria a filosofia na escolástica nesse período? Era discutido imensamente. Todos os dias eles discutiam alguma coisa, mas não se chegava a um conhecimento verdadeiro. A ciência que ele vai nos trazer é o progresso. Veja bem, que parte importante René Descartes vai fazer para o mundo do homem moderno. Ele começa a separar religião da ciência, a filosofia com o progresso da ciência. Nós vamos buscar, através da ciência ou desses cálculos matemáticos, da sua matemática, chegar a um conhecimento verdadeiro. Aqui todas as verdades podem ser contestáveis. Tá? A gente chega a questionar, a filosofia era questionada. Quando ele sai dessa formação, que ele vai para a rua, ele sai com mais dúvidas do que quando ele entrou na faculdade para fazer as aulas de filosofia, ter essa formação. E ele descobriu dentro de si que todo o seu estudo não teve valor algum. Ficaram dúvidas, ninguém conseguiu esclarecer suas dúvidas, ninguém conseguiu tirar isso dele, e ele continuou com essas dúvidas e foi buscar, através de grandes estudos, dedicação, por isso que ele é chamado o pai da filosofia moderna, o pai do racionalismo cristão, vamos dizer assim, porque quando ele descobre que realmente ele pensa e ele existe, ele descobre através de tudo isso, ele começa a descobrir que tem um Deus que nos faz a ter esta existência, né? Então, a filosofia era uma verdade incontestável e a ciência era um progresso, que a igreja não aceitava nessa época a palavra ciência, não se podia fazer as experiências, embora, mas Aristóteles tinha as suas experiências, era uma experiência empírica, como São Tomás de Aquino, que não contestava aquilo que a igreja na época pregava, que a igreja colocava, como a gente sabe que Galileu teve que ficar trancado por muito tempo, fazendo seus estudos particulares da matemática pura, para a explicação de que o mundo não era, que a Terra não era o centro do universo, e sim o Sol. E por isso ele quase foi levado à fogueira, né? Porque eram estas verdades contestáveis que estavam dentro da filosofia. Mas ele buscava o progresso da ciência, tá? E aqui a gente tem uma ideia clássica do que era esta árvore do progresso trazida por René Descartes. O que seria a base? A metafísica. Vamos dizer que aqui nós teríamos uma árvore, tá? E dentro essa árvore composta pela metafísica, a física, a mecânica, a medicina e a moral, tinha as suas raízes aonde? Na metafísica. Vocês podem perguntar assim, Elião, mas se René Descartes era totalmente matemático, por que a matemática não está dentro dessa árvore do progresso? Porque a matemática está ligada ao pensamento racional de uma nova metodologia que ele vai usar para explicar a teoria do conhecimento verdadeiro. E para isto, na metafísica, ele busca o quê? Aquilo que vai estudar a física, que são os elementos naturais que nós temos aí, tá dentro dessa filosofia, a mecânica, tudo aquilo que transforma o mundo, né? Vamos dizer, o movimento das coisas que vão estar mudando constantemente, a medicina, que é esse progresso dentro da ciência, a busca da cura das doenças daquela época em que ele vivia, e a moral,
que era a busca de uma filosofia explicada dentro dos conhecimentos humanos. Por isso vocês lembram naquele slide que nós passamos ali, que vocês podem voltar, estava determinado o conhecimento do indivíduo, o conhecimento do mundo e o conhecimento do indivíduo. Queridos alunos, a gente vai continuar esta aula, posteriormente, quando a gente voltar na próxima aula de filosofia, porque depois será sociologia, dentro dessa lógica que a gente trabalha. Um grande abraço, em breve eu já vou estar online, para que vocês possam tirar suas dúvidas e a gente resolver algumas atividades juntos. Abraço, até lá, fiquem com Deus.